Fala, meu querido, tudo bom contigo? Seguinte, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana e que a gente sofre as consequências dele até hoje, sim, até hoje em julho de 2020. Sim, estamos falando de Revolução Industrial. E a Revolução Industrial ela tem 3 fases e nós estamos na terceira. Se liga e vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Industrial. Primeira coisa, o que diabos é isso? A Revolução Industrial nada mais é do que o processo que a humanidade passou de substituir a mão de obra humana pela mão de obra das máquinas. Máquinas essas que são, para os donos das fábricas, muito mais eficientes do que os seres humanos. Afinal de contas, máquina não come, máquina não dorme, máquina não descansa. Então ele poderia ter uma fábrica inteira forrada de máquinas, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana e praticamente de graça. Ou seja, para o dono da fábrica, uou, ótimo. Para o empregado, o cara que precisa do trabalho, Senhor Jesus, socorro para o mundo que eu quero descer. Mas vamos com calma, vamos entender como é que funcionou isso aí, beleza? Então vamos lá. Já entendemos a ideia de que é a substituição de gente por máquina. Então vamos lá. As fontes de energia. As fontes de energia da Revolução Industrial vão ser o carvão mineral e a eletricidade, lá no começo. O carvão mineral ele é utilizado até hoje. Aonde, Karen? Nas siderúrgicas, nas indústrias do aço, porque eu preciso ter alguma coisa que produza calor suficiente para derreter ferro e outros minérios e fundir essa bagaça toda para formar o aço. E a única coisa na Terra que faz isso é o carvão mineral, tá? Eletricidade, ela era gerada de outras formas. Era através de água, era através de hidrelétricas e por aí vai, ou até mesmo a energia cinética da água, porque os primeiros moinhos na Inglaterra para poder fazer a indústria têxtil, eles colocavam a casinha perto da água, perto do rio, e colocavam a roda, tinha as pazinhas ali, e a força, né, o movimento, a cinética do rio ia rodando essa pazinha e essa rotação, esse movimento da rotação da rodinha, mexia o terra lá dentro. Show de bola? Então vamos lá. Inglaterra, século XVIII. Então, antes da Revolução, porque o século XVIII é onde começa, tá? Antes da Revolução, a minha produção era artesanal. Então, tudo era feito por praticamente uma única pessoa e ela fazia tudo. Tanto que tinha vários ofícios, como alfaiate, costureira, sim, eram diferentes, né? O alfaiate para os homens, costureira para as mulheres. Eu tinha o ourives, eu tinha o marceneiro, eu tinha várias profissões específicas e cada um ficava dentro do seu quadrado fazendo o que tinha que ser feito. Tá? Mas o cara fazia tudo sozinho e fazia geralmente sob encomenda, o que torna o quê? O produto mais caro. Tanto que você comprar uma roupa na Renner, pré-fabricada, né, os tamanhos pré-determinados, PMG, e for querer mandar fazer a mesma roupa numa costureira sob medida para você, você vai ver que o preço que você paga na Renner é muito mais barato do que o preço da costureira. Porque você paga, além da mão de obra, você paga material, mão de obra, o tempo da mulher e o conhecimento. Afinal de contas, ela sabe fazer uma coisa que tu, tatu, não sabe. Então, tem que pagar por isso. A produção era artesanal e manual, gerando o quê? Pouca quantidade. Eu tenho qualidade, mas eu não tenho quantidade. E é isso que importa quando a gente fala de capitalismo, né? A quantidade, não necessariamente a qualidade. Se vier junto, perfeito. Se não vier, quantidade, sempre. Então, vamos lá. As etapas da produção. Antes da Revolução, uma pessoa só sabia fazer tudo. O exemplo da costureira, desde comprar e cortar o tecido até fazer os acabamentos finais para poder entregar para a pessoa. Quando você vai para depois da Revolução, você vai contratar um monte de gente, então o serviço que essa costureira fazia sozinha vai ser feita por 5 pessoas. Aí, por exemplo, uma corta, a outra junta os pedaços, costura, a outra bota botão, a outra bota fechecler, a outra faz os acabamentos dos bolsos e empacota. Então, o que acontece? Se faltar alguém, tu pega o Zé da Escove na rua
Chama o candango, pergunta se quer trabalhar no assovios. Eis, quer trabalhar? Bota o cara no raio da mesa, ensina só aquela parte que ele precisa saber e manda brasa. Então, eu tenho 5 pessoas fazendo o trabalho que antes uma só fazia. E o que isso vai me dar? Agilidade. O que uma costureira fazia sozinha no dia não chega nem a 10% do que essas 5 pessoas fazem no final do dia. Então, a quantidade é muito maior. Bom, é essa a ideia. Então, vamos lá. Depois da Revolução Industrial, a produção vai ser substituída pelas fábricas, né? A produção vai ser agora que a gente chama de manufatureira, que é para fazer rápido. Vai ter as linhas de produção. Essas linhas de produção, elas são criadas por um camarada muito famoso chamado Henry Ford. Henry Ford, ele é não somente o dono da Ford, né? O criador da Ford carrinho, tá? Como ele também é o desenvolvedor desse método de produção em linhas, onde você tem uma esteira, né, passando, andando na frente, e as pessoas ficam paradas, cada uma no seu posto. E aí, essa esteira vai passando e as pessoas vão fazendo o que tem que fazer naquela peça que está caminhando na frente dela. Entende? Então, eu tenho o objeto a ser produzido passando pela esteira, pela linha de produção, e as pessoas fazendo cada uma alguma coisa naquela peça até o produto final sair da fábrica pronto. Isso é Fordismo. Isso é linha de produção. Beleza? O conhecimento é o quê? Fragmentado, cada um sabe um pedaço. O cara que sabe cortar tecido não sabe juntar, nem botar botão, nem botar fecho, nem botar bolso, nem nada do tipo. Assim como o cara que está lá na ponta ou que está no meio da produção também não sabe fazer os outros extremos. Isso é o que a gente chama de conhecimento fragmentado. E esse conhecimento fragmentado, ele tem outra característica. Ele é altamente substituível. Você pode substituir assim. Levando em consideração que também não tinha lei trabalhista, né? Se ficou doente, perdeu o emprego ao mesmo tempo. É automático. Ficou doente, ficou desempregado. Então, vamos lá. O processo de industrialização, ela vai gerar inovações. A primeira inovação vai ser o tear movido a energia hidráulica, que foi o que eu falei da rodinha. Depois vai haver a evolução dos motores a vapor, que inclusive são os motores das Maria Fumaça. O Expresso de Hogwarts. O Expresso de Hogwarts é a Maria Fumaça. A caldeira fica onde? Lá na locomotiva, lá na frente. Então, esse motor que move o trem, ele é movido a vapor. O Titanic era um navio movido a vapor. E por aí vai, tá? É movido os pistões que movem a máquina, eles são movidos pela pressão do vapor que vai sair das caldeiras. Nada ciência de foguete, tá bom? E aí vai surgir também a filosofia, né, a proposta econômica dos cercamentos. O que são os cercamentos? Nada mais é do que essas fábricas precisam de espaço para serem construídas. Então, eles vão pegar propriedades que não têm dono, terras que não tem dono, ninguém tem propriedade daquilo, aquela coisa, uma zona, qualquer um usa, vão literalmente cercar, é por isso que chama de cercamento, eles vão cercar aquilo ali e vão construir a fábrica ali. E quem estiver utilizando aquela terra ali vai ser gentilmente, encarecidamente pedido, ou seja, obrigado, a sair, a ir para outro lugar e fazer o que quer que seja lá. Tá certo? Isso são cercamentos, né? Essa nobreza agrária, ela vai ocupar as terras de uso comum, expulsando os camponeses. Nisso aí vai rolar o quê? O famoso êxodo rural. Porque esses camponeses que não têm o que fazer, eles não têm o que trabalhar, eles vão ser expulsos do campo e vão ser obrigados a ir para a cidade. Para trabalhar onde? Nas fábricas. Beleza? Nisso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira fase da Revolução, que vai ser na Inglaterra, em particular pela indústria de tecidos. O que vai fazer com que a Inglaterra seja pioneira na Revolução Industrial, tá? Porque era no solo da Inglaterra que foram descobertas uma das maiores reservas de carvão mineral e ferro. E quando eles descobrem isso, eles percebem que dá para fazer um monte de coisa com isso.
E aí eles começam a fazer esse monte de coisa com isso. Isso inclui a indústria têxtil, a produção de tecidos, e vão ganhar muito. Eu disse muito. Muito dinheiro. Tá bom? É uma grana violenta. E aí o que o cara faz? Ele pega esse dinheiro que ele lucrou e ele injeta de novo na indústria, que daí é na fábrica dele, que aí a fábrica dele cresce, aí ele ganha mais dinheiro. Aí ele pega esse dinheiro e siga um ciclo vicioso. Injetando e crescendo, injetando e crescendo, injetando e crescendo, num mundo em que não tinha nada disso. Então o cara tá chegando no parquinho, onde ele é o dono da bola, e tá todo mundo há um tempão sentado debaixo da árvore, chupando o dedo, sem fazer nada, todo mundo desocupado. Quando vira a bola, amigo, quando vira a bola, farra do boi. É igual aquela criança que não sobe para almoçar, não sobe para jantar, não sobe para comer, não sobe para beber água, bebe água da mangueira do vizinho. O bichinho saiu limpinho de casa. Volta monocromático, todo marrom. É nessa vibe aí, tá? Então vamos lá, Inglaterra, principalmente na indústria de tecidos, força hidráulica e motores a vapor, falamos lá do negocinho lá da roda. E aí a gente vai avançar para a segunda fase da Revolução Industrial, quando essa ideia de indústria vai espalhar para todo mundo. A Revolução Industrial vai tomar proporções globais e todo mundo agora vai querer brincar nesse parquinho. Beleza? Isso vai gerar consequências? Sim ou com certeza? Com certeza, né? Então, o que vai começar a surgir na segunda fase da Revolução Industrial? A utilização do aço, ou seja, o surgimento das fábricas siderúrgicas, a utilização da energia elétrica e do petróleo, ou seja, é nessa fase que começa a ser descoberto o petróleo e o uso para ele como também combustível fóssil. Desenvolvimento dos transportes, é aí que vai começar a surgir os veículos automotivos, conhecidos como responsável pelo seu pai pagar o IPVA todo ano, o DPVAT, né, que é o carritos. E vai ter a inovação de produtos químicos, né, uso de produtos químicos e inovações nos meios de comunicação, que até o momento era somente cartitas. E, no máximo, se você tivesse uma pessoa de condições, se você fosse uma pessoa rica, você mandava um telegrama, né, que é aquela coisa do código Morse. Aqui, essa inovação da comunicação, a gente está falando de telefonia, do telefone. Então, é a época aí em que vai ter a descoberta desse camarada lindo, delicioso, todo trabalhado na gostosura, chamado Alexander Graham Bell. Ele que vai inventar aí o telefone. Ignorem, vou tentar até falar mais alto o tempo inteiro, vou falar igual uma matraca agora, ignora essa porcaria, porque essa porcaria resolve passar agora que eu tô gravando. Essa segunda fase da Revolução Industrial foi uma mudança tão radical, mas tão radical, mas tão radical no mundo e como as pessoas veem, enxergam o mundo, vivem o mundo, que essa segunda fase da Revolução ficou marcada e conhecida como uma segunda Revolução Industrial. A primeira foi com a inovação das fábricas e a segunda com os desenvolvimentos tecnológicos e as proporções globais que essa fase atingiu. Certo? E aí, a gente vai para a terceira fase da Revolução Industrial, que é a que a gente está vivendo hoje, o que vai acontecer? Os avanços tecnológicos vão crescer, vão continuar. Por exemplo, Graham Bell inventa o telefone. Chega um outro camarada aí e pega o quê? A ideia de Graham Bell do telefone e resolve inventar um negócio chamado internet. E aí depois vem outro cara e inventa a rede social. Zuckerberg, cara maneiro. E aí ele inventa um monte de coisa, e as coisas vão sendo inventadas em cima de ideias pré-existentes. Tu pega a ideia do cara, pô, a ideia é boa, mas pode ficar melhor. E vai lá e, pum, faz uma ideia melhor em cima disso. Então, esses avanços tecnológicos, eles vão crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e vão ganhando espaço em novas formas de desenvolvimento, como na medicina. Né? A genética vai começar a avançar, porque a terceira revolução industrial é no século 20, 1900. E o que vai começar a acontecer, por exemplo? Tinham mulheres que tinham dificuldade de engravidar. O que vai surgir? Inseminação artificial, que eram os bebês de proveta, né?
inseminação artificial e fertilização in vitro, isso vai surgir, isso era impensável no século XVIII. A mulher não tem dificuldade para engravidar, vai ser estéril. Não vai engravidar nunca, então vai engravidar agora de Deus, né? Se Deus quiser que engravide, engravide. Se não quiser, não engravida. Aí, hoje, por exemplo, se a gente fosse pensar, Fátima Bernardes não teria os 3 filhos que tem, né? Porque ela só tem os 3 filhos que ela tem hoje graças à tecnologia da inseminação artificial e fertilização in vitro. Os 3 filhinhos dela, os 3 filhotinhos dela, todinho bebê de proveta. Que ela foi lá, pagou um laboratório que desenvolveu a tecnologia para poder fertilizar o óvulo e colocar nela para ela poder engravidar. Ciência, tecnologia, avanços que são derivados da Revolução Industrial. Outra coisa que vai começar a surgir, a robótica, a informática, como a internet, por aí vai, a engenharia genética, não somente com a fertilização in vitro e a inseminação artificial, eles também estão trabalhando em engenharia genética de clonagem. É inclusive na época que surge a ovelha Dolly, né? A ovelha que foi clonada aí pelos cientistas. O plano de clonagem não é clonar uma pessoa. Já adianto logo, a ideia não é clonar a pessoa. Mas a ideia é diminuir ou então zerar as filas de espera de transplante de órgãos. Porque se eu consigo clonar um órgão, por exemplo, o cara tem, sei lá, cirrose hepática, falência no fígado. Eu pego uma célula saudável do fígado do cara, boto ela para se replicar. Formei o fígado do cara. É geneticamente idêntico, porque é uma célula dele. Formei lá o fígado. Opera o cara, tira o fígado ruim, bota o fígado bom, tá tudo certo. Ele não vai nem precisar tomar remédio anti-rejeição para isso. Porque quem é paciente transplantado vai ter que passar o resto da vida tomando imunossupressor para poder conseguir utilizar o órgão transplantado sem morrer disso. Porque o teu organismo ataca aquele órgão, né? Ele é um corpo estranho. Então, evitando isso, né, essa rejeição e diminuindo ou até mesmo zerando as filas de espera de transplante de órgãos, a engenharia genética de clonagem está aí para tentar brincar disso. Estão tentando até hoje. Não sei quando que vai conseguir, mas estão tentando. E aí a gente vai para a grande filosofia da Revolução Industrial, que é você produzir mais com menos mão de obra humana. Então, eu aumento a minha produtividade com menos pessoas. Estou parecendo quase um boxeador aqui. Beleza? E aí a gente vai para as consequências, porque a gente está falando das coisas boas, né? Das coisas boas. Agora vamos falar das coisas ruins. Né? As consequências da industrialização. Vai haver a necessidade e o surgimento da mão de obra infantil e feminina. Ou seja, mulheres e crianças vão trabalhar nas fábricas. E como todo castigo para a corno é pouco, elas vão trabalhar nas fábricas, mulheres e crianças ganhando menos que os homens. Porque sim, o mundo é machista. Tá? Então vai ter aí uma mão de obra infantil e feminina barata. Primeira consequência. Segunda consequência, jornadas de trabalho insanas. Insanas. O troço é completamente fora de órbita. Você vai ter uma pessoa trabalhando 14, 16 horas por dia. É uma rotina estafante. Tá bom? Isso de segunda a segunda, não tire de descanso. Porque se você não trabalha, você não recebe. Então, o cara trabalhava de segunda a segunda, 16 horas por dia. Lembrando que o dia só tem 24, parça. Então, se o dia só tem 24 e ele trabalha 16, isso sobra 8 horas para ele fazer todo o resto da vida dele, o que inclui dormir e comer. E o tempo de transporte, da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Não sobra muito tempo, né? Vamos lá. Terceira consequência. Os ambientes de trabalho e de moradia dessa galera eram considerados insalubres. Por que tanto moradia quanto trabalho? Porque quando surgiu as fábricas, como o cara trabalhava uma rotina de 14, 15, 16 horas de trabalho por dia, ele procurava morar o mais perto possível da fábrica para ele poder ter o menor tempo de deslocamento. E aí começaram a surgir os cortiços em volta das fábricas, que é nada mais nada menos do que o projeto de favela que a gente tem hoje.
E aí ele surge esses cortiços que vai fazer com que essas pessoas morem em condições desumanas. Não tem saneamento básico. Não, o esgoto corre a céu aberto, aquela língua negra no meio do negócio, isso quando não passa pelo meio da tua sala. Na Inglaterra, cara, não tinha calefação. Vocês viram a Fantástica Fábrica de Chocolate? O novo do Johnny Depp? Então, a casa onde o cara morava, lá o pai do menino morava, é um exemplo clássico da Revolução Industrial. Outro filme bacana que vocês podem ver, Tempos Modernos. É um filme antigo pra diacho, mas fala muito bem sobre a Revolução Industrial. É um filme de Charlie Chaplin, ele foi feito na década de 30, mas show de bola. Ambientes de trabalho e moradia insalubres. Isso expõe a pessoa a doenças. Ela ficava doente muito fácil. Ganhava pouco, trabalhava igual um desgraçado. E aí eu tenho uma má alimentação associada a um ambiente de esgoto a céu aberto. A probabilidade de você ficar doente é, delícia. Aumento de doenças, como cólera e tifo, são doenças que são causadas pela falta de saneamento básico, tá? E aí, juntando todo esse coquetel molotov que a gente vai ter aí sobre a Revolução Industrial, a gente vai ter os movimentos operários, que é o quê? A resposta desses trabalhadores com relação o que eles estavam sofrendo. Então, o que vai acontecer? Vai haver a formação de sindicatos, eles vão começar a se organizar para exigir direitos dos trabalhadores, dos empregadores, né? E também vai formar um movimento que a gente chama de ludismo. Bom, sim, ludismo, tá? Esses ludistas, eles são radicais, eles são rebeldes, que perderam os seus empregos, são trabalhadores que perderam os seus empregos para as máquinas, e em represália a esses donos das fábricas, eles vão invadir as fábricas e quebrar tudo. Depredação real. O cara invade, quebra tudo, tudo mesmo, e dane-se o avião que o mundo acaba em barranco para morrer encostado. Então, os ludistas também eram conhecidos como quebradores de máquinas. Tá tranquilo? E Revolução Industrial é basicamente isso, meus amores. Tá com dúvida? Bota nos comentários aqui embaixo que tia Karen vai tentar responder dentro do possível. Gostou do vídeo? Não gostou do vídeo? Tem um botãozinho aí embaixo para você falar se tu gostou, se tu não gostou. Também serve esse negócio aí, não é só para enfeitar não, tá? Tá com alguma dúvida? Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo. Pode me mandar e-mail, pode colocar nos comentários. Se quiser reclamar que eu tô falando muita coisa rápido demais também tá bom. Mas me deixa entender se tem alguma coisa ruim. Porque a gente só entende que tá ruim quando alguém reclama, né? E aí a gente tá trabalhando sempre para melhor atendê-los, tá bom? Beijo grande. Até a próxima.